Bom, já estamos ao vivo, através da página da Casa de João Irmão Francisco, para dar início à nossa atividade da noite. Hoje a gente tem o prazer de receber o amigo Luciano Cícero, de Londrina, no Paraná. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre mediunidade, né? A gente acertando previamente como é que seria essa atividade, o Luciano propôs que a gente fizesse um bate-papo sobre mediunidade, né? Uma conversa com perguntas e respostas. E durante a semana eu coloquei uma postagem na página da gente, pedindo para as pessoas enviarem perguntas e também solicitei aos nossos colegas do grupo de estudo lá da Casa de João Irmão Francisco, né, que formulassem também algumas perguntas e a gente vai, ao longo da noite, ao longo da atividade de hoje, discutir sobre essas perguntas e também sobre quaisquer outras que as pessoas desejarem. De antemão, a gente já pede que quem quiser deixem seus comentários para que a gente faça as considerações, né? Deixem suas perguntas, que ao longo da conversa a gente vai inserindo e vai enriquecendo aqui o nosso bate-papo, tá? Então, a gente já dá boas-vindas aqui às pessoas que já estão nos cumprimentando aqui através dos comentários. Desejando boa noite a Mônica, seja bem-vinda. Gorete, seja bem-vinda. Zuleide, boa noite. E aos demais que estão nos assistindo. Luciano, de antemão, te agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje, né? E antes da gente começar, eu queria que tu se apresentasse para o nosso público, né? Falando um pouco do seu trabalho, principalmente de divulgação do Espiritismo, né? Um trabalho bem forte que você tem feito. A gente acompanhou muitas dessas transmissões agora ao longo desse período de isolamento, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre esse trabalho que você vem fazendo. Primeiramente, Felipe, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com você e com os queridos amigos de Ideal Espírita que estão acompanhando a gente. É uma alegria muito grande. E, como você disse, eu estou em Londrina no momento e desenvolvo aqui algumas atividades doutrinárias antes da pandemia, né, de divulgação da doutrina espírita. E agora, com essa fase que nós estamos passando, eu tenho feito aí algumas lives, alguns estudos, né, convidado alguns amigos, e é uma forma da gente divulgar a doutrina espírita e passar alguma mensagem, né? E a preocupação minha, acho que ela é a mesma que a sua e do grupo de vocês, que eu tenho a possibilidade de conhecer, que nós não estamos preocupados com o público, né? com um grande público, com algo grandioso, mas nós estamos, na verdade, preocupados em divulgar a doutrina espírita, né? E esse é o nosso propósito. Então, estou muito contente de estar aqui, mais uma vez, que Jesus possa nos auxiliar, nos amparar e nos proteger aí nesse nosso bate-papo. Sem dúvida. A Casa de João Irmão Francisco é um grupo espírita que funciona no Eusébio, né? Para aquelas pessoas que ainda não conhecem. E em virtude desse período, né, de pandemia, todos os grupos foram obrigados a suspender suas atividades presenciais e a gente, no início desse período, começou a fazer essas transmissões, né? A gente não fazia antes, a gente tinha as nossas palestras presenciais, que são as terças-feiras. Então, hoje, essa atividade seria o correspondente à nossa reunião pública da terça-feira, né?
E o que a gente fazia era filmar essas palestras e depois disponibilizar através do nosso canal do YouTube, né? Então, com esse isolamento, a gente se viu na necessidade de promover essa atividade, né, online, para manter o grupo unido, né, e manter também, suprir um pouco daquela demanda que as pessoas estavam comentando, né, sobre esse contato com a doutrina, né, contato com essas ideias espíritas e aproveitando essas ideias para trazer um pouco de consolo, de esperança, né, e de fortalecimento para os lares nesse momento, né, de isolamento. E a gente fez isso muito intensamente durante um período, né, e agora, como aqui no Ceará, muitas das atividades já retornaram, por conta das pessoas voltando para os seus trabalhos, questões de horário, a gente tem reduzido a frequência, mas a gente chegou a fazer diariamente essas transmissões. Hoje a gente está limitando, por enquanto, a terça-feira e ao domingo, né? Mas certamente é uma atividade que a gente gostaria de manter, mesmo com o retorno, né, das atividades presenciais. E que tem nos dado a oportunidade desse intercâmbio muito bacana, né? Porque sem essa ferramenta, certamente nós não teríamos essa possibilidade de estar aqui conversando hoje, né? Com certeza. Cumprimentar aqui Janice, seja bem-vinda. Renato Bagini. Francisca, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar, eu convido a todos para a gente se unir numa prece, para abrir os trabalhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, nosso guia. Primeiramente, agradecendo a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, fazendo uso da tecnologia para estreitarmos esses laços de fraternidade, compartilhando conhecimento, aprendendo. Nós te pedimos, Senhor, a permissão de sermos assistidos pelos bons espíritos, nossos mentores, nossos guias, nossos anjos da guarda, que sejamos dóceis às suas influenciações, facilitando assim a assimilação dos conselhos, da ajuda que eles constantemente nos propiciam. Permanece conosco, grande irmão, hoje e sempre. Que assim seja. Como eu falei no início, o Luciano propôs que hoje nós fizéssemos uma atividade mais como um bate-papo, uma espécie de perguntas e respostas, né? Então, mais uma vez, eu convido a todos vocês para participar dessa conversa, deixando aí nos comentários as suas observações, dúvidas, né? E qualquer aspecto que vocês queiram que a gente aborde aqui nessa conversa, que o Luciano apresente a visão dele, fiquem todos à vontade, né? E, Luciano, eu começo te pedindo um panorama, assim, uma definição ampla do que é mediunidade, esse assunto que a gente vai abordar hoje, né? O que é mediunidade? O que é essa coisa tão comentada no meio espírita, né? A gente pode ir partindo com Kardec, né? Lembrando o livro dos médiuns, quando ele considera que a mediunidade é toda influência, toda e qualquer influência que nós podemos sentir aí dos espíritos, num grau maior ou menor, e por isso que ele considera que todos nós somos médiuns. E lembrando de Emmanuel,
a dizer que mediunidade é aquela luz derramada sobre toda a carne, né? Todos nós temos aí essa faculdade, que nada mais é o reflexo do intercâmbio que nós temos com o mundo espiritual. E aí, através dessas percepções, da assimilação, do pensamento dos espíritos, nós somos um veículo transmissor de uma mensagem, de um conteúdo, e aí, então, nós nos fazemos médiuns, né? Nós estamos aí, então, nessa condição de médiuns, que é uma faculdade orgânica, ela é do nosso organismo, ela é um fenômeno natural que precisa de desenvolvimento, de educação, para que ela possa ser bem direcionada e trabalhada, tanto para o desenvolvimento do médium, enquanto indivíduo mesmo, quanto reencarnante com essa possibilidade de progresso, quanto um instrumento útil para a espiritualidade, para que seja aí uma ferramenta útil de trabalho no auxílio aos espíritos necessitados, ou então como intérprete das mensagens mais elevadas do plano superior. Um aspecto interessante disso que você comentou é que é uma faculdade natural, né? É inerente a nós, né, seres humanos encarnados hoje na Terra, não é isso? Exatamente. Todos nós temos, como diz Kardec, num grau maior ou menor, a mediunidade. E ele é muito coerente nesse ponto, e quando a gente vai analisar Emmanuel em A Caminho da Luz, ele vai nos dizer da mediunidade primordial, né, inicial, que é a intuição. Então, todos nós temos, no mínimo, a intuição. Então, em algum momento, mesmo que o indivíduo fale que ligou uma porta, que não sente nada, não percebe nada, em algum momento ele já teve uma boa intuição, né, e seguiu a trilha da sua intuição e teve um bom resultado. Se nós formos pensar em Kardec, por exemplo, Kardec era um médium intuitivo. Isso. Eu brinquei porque eu sempre brinco com o pessoal dizendo isso, né? Que eu não sou um médium, eu sou um póstium, né? Mas é exatamente isso, né? A gente, mesmo aqueles não dotados de uma faculdade tão patente, né? Tão forte, ostensiva, né? ostensiva, né? Mas a todo instante a gente está recebendo influenciação, né? Se fosse diferente, a obsessão só ocorreria com médiums, supostos médios ostensivos, né? Exatamente. A obsessão não deixa de ser uma interface entre espírito e encarnado, né, também. Com certeza. E aí, Luciano, dentro dessa abordagem, eu vou entrar na primeira pergunta que veio lá do nosso grupo de estudos, e eu cataloguei: como podemos identificar que somos médiums, né? Claro, você falou do médium geral, né, que todos nós somos, né? Temos um grau maior ou menor de mediunidade, mas aquela mediunidade mais ostensiva, né, aquele que Kardec diz que chamaremos então de médiuns aqueles que têm a faculdade de forma mais ostensiva. Como a gente pode identificar isso, né? Como é que a gente pode se identificar como médium? Nós vamos nos perceber ou identificar como médiuns ostensivos a partir de sinais e sintomas. Costumo dizer isso, né? Então, para Hermínio Corrêa de Miranda, ele trata exatamente dessa forma. Então, existem sinais e sintomas da mediunidade que eles vão dizer que há algo além das percepções comuns ali dos 5 sentidos. Então, quer dizer, o indivíduo ele vai se identificar como médium quando ele tem percepções, né, que fogem daquilo que é corriqueiro. Então, de repente, ele tem
um pensamento que ele chega à mente, ele não sabe de onde veio, né? Que não é do seu conteúdo. Ou então eu tenho um sentimento que ele não é comum, ele não se justifica pelo meu dia a dia. Por exemplo, estou muito equilibrado, tenho uma vida tranquila, não tenho grandes problemas, de repente eu sinto um pesar, uma tristeza, uma angústia muito grande, e aí eu vou analisando isso e percebo que isso não é meu, né? Então, a identificação do sinal, do sintoma da mediunidade, também está muito atrelado ao nosso autoconhecimento. Então, eu preciso ter uma percepção clara de como eu estou, de como eu ando me sentindo, de como estão meus pensamentos, de como está minha saúde física, tá? Para que eu possa considerar que aquilo realmente é uma mediunidade. Então, a partir daí, o que eu vou fazer? Eu descarto todas as possibilidades físicas, biológicas, orgânicas, comuns, e aí, descartadas essas possibilidades, aí eu vou identificar a questão da mediunidade. Só para ilustrar, eu lembro que uma vez eu atendi um senhor, um homem na casa espírita, não era tão, era jovem até, e ele tinha uma intensa transpiração nas mãos. Ele colocava a mão na mesa, a mesa ficava molhada, né? E ele dizia que ele tinha uma influência, que aquilo era espiritual e tal, e um nível de ansiedade altíssimo, né? E quando a gente trabalha com atendimento fraterno, a gente tem que ter essa visão bem aberta do contexto, né? E aí eu perguntei para ele, olha, você tem tratado da sua ansiedade como? Né? Ah, eu vou do psicólogo, às vezes paro, começou com o psiquiatra, parou, né? E eu falei, já procurou um endócrino, um endocrinologista? Não. Existe uma relação direta da hiperidrose que é esse suar das mãos, com o estado emocional. E aí eu falei, primeiro procura um médico, né? Vamos ver por que a mão transpira tanto, né? Vamos descartar a hipótese material, e também tomava alguns medicamentos. Então, vamos cuidar disso primeiro, e aí a gente vai identificar a questão da mediunidade. Então, eu não posso, quando eu falo de percepção da mediunidade, eu não posso escutar algum barulho lá fora e achar que é espírito, e já achar que é um sintoma da mediunidade, né? Então, a gente tem que ter... quando a gente começa a ler Jaime Servinho, por exemplo, alguns autores dessa corrente mais da psiquiatria e do estudo da mente e da mediunidade, eles vão dizer isso. Quando você está de frente para uma pessoa na casa espírita que diz que está ouvindo vozes, está vendo coisa, que acorda de noite, que tem o espírito sufocando, você tem que ver se essa pessoa, se ela é médium, se ela tem um processo obsessivo, se ela tem um transtorno psiquiátrico. Porque senão eu coloco um psiquiátrico na reunião mediúnica, um médium no hospital psiquiátrico, né? E não consigo organizar isso. Então, esses sintomas, esses sinais, eles são além da minha condição física, né? Mas eu preciso estar ciente de como eu estou para conseguir discernir uma coisa da outra. Então, cada médium, lembrando que cada médium tem percepções mediúnicas, percepções espirituais diferentes. No desenvolvimento mediúnico, você tem 2 médiuns. E os 2 médiuns têm uma alta sensibilidade. E chega um espírito do lado de cada um. Um vai sentir calor, o outro vai sentir frio. Um pode tossir, o outro pode lacrimejar. Então, é como eu estou respondendo à influência espiritual. E aí eu vou ter que depois ir trabalhando e educando, organizando isso dentro de mim, né? Aquela coisa do médium falar, toda vez que eu bocejo é espírito. Não, eu preciso ver se eu não tenho uma apneia, né? Eu preciso ver se eu não tenho uma adenoide. Então, eu preciso estar atento aos sinais, mas estar atento à minha condição de saúde para que eu não crie uma ilusão do fenômeno mediúnico.
e acabe não percebendo intuições muito importantes, que são mais sutis, né? Posso não perceber outros sinais da espiritualidade, né? E fico muito preocupado com os sintomas físicos, tá? Então, autoconhecimento e a percepção daquilo que não é seu vai te sinalizar se você realmente tem aí a mediunidade ostensiva. E depois, com o desenvolvimento mediúnico, isso vai ficando bastante claro. É interessante que você abordou inicialmente a questão dos sentimentos, né? Muitas vezes, quando a gente vai discorrer sobre mediunidade, as pessoas associam logo a fulano vê espírito, fulano ouve espírito, é médium. Mas muitas vezes se perde todo esse processo, né, de sensações que são mais sutis no início, né, mas que acabam causando em nós certas perturbações que a gente fica realmente perdidos, né? E como você bem falou, quantos manicômios no passado não hospedaram médiums, não é isso? Exatamente. E eu tive uma experiência interessante, não lembro se eu comentei isso com vocês naquele primeiro bate-papo que nós fizemos, mas eu tive um grupo de desenvolvimento mediúnico, uma jovem que ela tinha um transtorno, ela era autista, e ela trazia várias questões, né, dizia que percebia espíritos, aquela coisa toda. E aí o trabalho que nós fomos fazendo foi de ensinar, assim, né? Lógico, eu digo de uma maneira muito grosseira, mas ajudá-la a discernir, dentro das condições dela, o que era dela, o que eram percepções que às vezes ela tinha por ansiedade, pelas preocupações, e o que realmente era espiritual. E quando chegou na parte prática do desenvolvimento mediúnico, ela não tinha uma mediunidade ostensiva. Muito interessante isso, porque a gente fala assim, os autistas, os deficientes mentais, as pessoas X, os espíritos estão lá e tal. Não é assim. Cada caso é um caso. Então a gente tem que conseguir fazer essa leitura para conseguir ajudar a pessoa. E aí ela vinha e falou, nossa, tem um monte de coisa que a gente falou, não, calma, você vai conseguir perceber o que é uma coisa e o que é outra coisa. E ela foi conseguindo se equilibrar, e talvez esse foi o objetivo do desenvolvimento mediúnico dela. Muito rico isso, muito interessante. E ressaltando aí, pelo que você falou, a importância do suporte de um grupo que possa acolher essa pessoa, né? Sim. E conduzir adequadamente esse processo, não é isso? Exatamente, exatamente. A gente, no primeiro momento, pensar, não dá para fazer isso. Não dá para colocar uma pessoa com transtorno psíquico numa mesa mediúnica, né, ou num grupo de desenvolvimento mediúnico. Você pode direcionar e fazer esse indivíduo ajudar sem perturbá-lo. Sem perturbá-lo. Né? A perturbação às vezes vinha da família, que colocava na cabeça. Não, mas ela vê. Gente, vocês precisam manter essa calma. Né? Tenta fazer com que ela, se ela tiver que ver, que ela veja na casa espírita. Mas não levem isso para casa de vocês. E aí a própria família também foi entendendo essa situação. Aplica logo como se fosse um carimbo, né? Não, a Sim. pessoa é médium e tem isso por ser médium, né? Exatamente. E aí, Luciano, seguindo nessa questão, eu te peço para tu falar um pouco como foi a tua experiência pessoal nessa descoberta, né? A gente teve uma oportunidade de, em outro grupo, fazer uma conversa sobre esse tema, né? E você falou um pouco da sua atividade. Eu queria que tu apresentasse para a gente essa tua vivência, né? Como foi no teu caso descobrir a mediunidade e se identificar como médium? Eu conheci a doutrina espírita muito cedo, estudei o espiritismo desde muito cedo,
Mas aí por volta dos 18 anos eu comecei a ter algumas percepções, algumas impressões que aí eu não entendia muito bem o que era. E aí eu tive que ir realmente para a casa espírita para estudar e desenvolver a minha mediunidade. E aí eu fui perceber, né, que eu perdi a minha mãe com 6 anos de idade. Ela cometeu suicídio. Então, na verdade, eu tinha uma influência que ela era um processo obsessivo, uma obsessão simples. Ela estava me acompanhando, né, e tentando ser auxiliada. E aí isso aconteceu quando eu fui para a psicografia. Né? Então, eu peguei um lápis e eu já tinha uma influência tão grande, eu não sabia de que espírito que era, e era o espírito da minha mãe, que eu sabia que eu ia escrever alguma coisa. Foi tão engraçado que eu pensava assim, eu vou escrever já um texto, né? Já vem aquela Não, ideia do livro que já está esperando para ser escrito, né? Aí na hora que eu peguei o lápis, né, com mediunidade deseducada, eu quebrei o lápis em uns 3 pedaços, né? E aí me auxiliaram a voltar à consciência plena, né? E aí eu vi que era minha mãe sendo socorrida. E aí foi interessante que teve médium, vidente, que viu que era um espírito que era numa condição de sofrimento muito grande, e ele descreveu como era o espírito, descreveu exatamente a minha mãe sem saber da minha história. Né? Então foi uma história bastante interessante. Né? Então a minha mediunidade ela começou assim, eu descobri mesmo, porque eu tinha uma obsessão simples e eu escutava alguma coisa assim na minha cabeça, e aí quando eu fui para a psicografia, efetivamente foi que eu percebi. Antes, eu fiz um desenvolvimento mediúnico. Não, foi um desenvolvimento mediúnico. Foi um desenvolvimento mediúnico que aí eu consegui organizar melhor, perceber melhor como que a mediunidade funcionava. Né? Mas foi um processo muito, muito, muito interessante. Eu descobri a psicografia, eu tinha psicofonia também. E uma sensibilidade muito grande, um pouco de evidência, mas eu não via quem estava, quais espíritos que estavam ali, que tipo de influência que eu tinha. Eu lembro que eu participei de um desenvolvimento mediúnico que era muito rigoroso. E aí, tinha um espírito, eu lembro, tinha um espírito do meu lado, e aí ele passou por trás de mim. Na hora que ele passou, deu um pulo assim, né? E aí o coordenador do grupo falou: para com isso. Aí eu falei: mas foi o espírito. Foi o espírito. Não, você não tem que passar sinal nenhum de que tem o espírito perto de você. Né? Então foi uma educação muito rigorosa. E aí depois eu vi o espírito de novo e eu ficava: não vou me mexer em você, não vai me assustar. Eu ficava me segurando. Né? E depois eu tive um outro trauma de percepção espiritual. É interessante a gente ver isso, porque era um casal que coordenava o grupo, e eles eram pessoas muito experientes. E quando você está começando, você não sabe nada, né? Você confia muito, e aí, né? E ele era um doutrinador excelente, uma pessoa com muito conhecimento. A esposa era uma médium vidente, excelente, uma pessoa muito estudiosa. E aí eu estava ali com o espírito, isso já quando eu estava fazendo desenvolvimento mediúnico, e aí ele virava para ela e falava assim: fulana, falava o nome da esposa dele: fulana, tem algum espírito aí, quer dizer, em mim, né, que eu estava recebendo espírito? Ela Ela falava: ficava não, como sendo o teste, né? o Validando ou teste, não. a prova dos 9. Aí ela falava: não. Eu falei: meu Deus, o que eu estou arrumando na minha cabeça? Né? Então, a gente aprende, às vezes, de uma forma que é mais para traumatizar ou assustar do que para desenvolver a mediunidade mesmo, né? Aprende vendo os erros dos outros, né? É, A Natália aqui, que está nos acompanhando, pergunta: então, antes dos 18 anos,
você não tinha percebido esses sintomas da mediunidade? Olha, Ou Natália, só essas perturbações depois dos 18, né? muito interessante a sua pergunta, porque assim, aos 18 anos eu escrevi, assim, eu tentei escrever alguma coisa, por isso que eu estava tentando lembrar, tem uma quebra aí na minha informação, eu escrevi alguma coisa em casa, fui para o centro espírita, estudei, fui para a psicografia e quebrei o lápis, né? Foi assim que começou o negócio. Mas antes eu tinha um sonambulismo, eu tive alguns e eu não consigo achar em literatura isso muito claro, porque é muito subjetivo. Eu dormia e aí eu tinha um pesadelo, uma coisa que parecia um pesadelo, mas era alguma influência espiritual, e aí eu acordava. Aí o que acontecia? Eu acordava, mas eu não estava totalmente consciente. Eu falava com os meus pais o que eu estava vendo ali na minha perturbação de sono, e eu estava lá no sonho. Então, é como se eu tivesse aberto a porta da consciência e falado, eu estou numa perturbação, eu estou vendo bicho, estou vendo isso. Mas, entende? Então, era o sonambulismo. Eu acho que, quando a gente fala de sonambulismo consciente, então era isso que eu tinha. Esses eram os sintomas. E eu percebi alguma coisa, por 2 vezes, algum efeito físico, né? Na adolescência. Talvez porque na adolescência você tem muita energia para queimar, você tem mais ectoplasma, então de repente alguma coisa pode acontecer, né? Então, antes dos 18 anos eu tinha realmente percebido os sintomas, mas eu não tinha uma casa espírita, não estava indo buscar isso ainda, o desenvolvimento da mediunidade. Você falou, Luciano, que você começou a estudar muito cedo nessa época, né? Dos 18, final da adolescência e juventude. A tua família já tinha alguma orientação espírita? Foi assim, eu estudei a doutrina, eu comecei a estudar a doutrina espírita cedo, bem antes dos 18 anos. Porque foi assim, os meus pais achavam que eu tinha um transtorno mental, que eu era louco. Aí eles falaram assim, vamos levar primeiro vamos levar no centro espírita, foram para o caminho mais coerente. Vamos primeiro levar no centro espírita. Se não resolver, né? Se não resolver interna. Aí levou no centro espírita. E fez um tratamento de desobsessão. Mas o pessoal no centro espírita falou assim, não tem nada. Não tem nada, né? E quando isso aconteceu, o meu pai voltou do centro espírita, dessas idas ao centro espírita, ele voltou com um exemplar do Livro dos Espíritos, né? E o que eu fiz? Que eu acho que eu tenho alguma coisa, eu já devo ter sido espírita em vida passada. Só passar um remédio que eu tenho uma alergia. Em vida passada eu devo ter sido espírita. Eu abria o Livro dos Espíritos, eu lia as perguntas e tentava adivinhar as respostas. E as Aquela respostas sensação de já conhecer, né? O conteúdo. Isso. E as respostas eu acertava todas. Era impressionante. Não exatamente como era, mas aquilo que eu pensava era exatamente o que estava na obra. Eu falava, parece que eu já conheço isso. Né? Isso não é mérito nenhum, isso é coisa que a gente, de repente, traz mesmo de vida passada. Né? Então, eu já estudava dessa época. O primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, depois o livro No Invisível, do Leon Denis, então, e depois o Livro dos Médiuns. E depois, outros livros dessa área, depois li uma série de livros de parapsicologia. E quando eu fui para o Centro Espírita mesmo, aí me ofereceram violetas na janela. E aí eu respeito, mas eu não li, porque... Não desmerecendo a obra como um belo romance, não. Né? Mas não é adequada para a situação, né? Aí já não tinha mais por que ler, mas vale a pena para quem está começando, né? A leitura do livro espírita é importante. A próxima pergunta, Luciano, ela vem também lá do nosso grupo de estudos, que recentemente a gente estudou o livro Diversidade dos Carismas, né? E dos conceitos que são colocados lá no Diversidades pelo Hermínio é a questão da especialização da mediunidade, né? Que eu até resgatei aqui o trechinho que ele fala lá no livro para a gente comentar. Ele diz o seguinte:
Como qualquer outra atividade humana, a faculdade mediúnica exige certa especialização. O médium não deve exaurir-se no desenvolvimento das faculdades que possa ter em potencial, pois acabará não exercendo bem nenhuma delas. O ideal seria trabalhar com poucas faculdades, porém com eficácia e devotamento, né? Então, em cima dessa ideia do Hermínio, a pessoa colocou a pergunta da seguinte forma: como é que o médium pode identificar esse tipo de mediunidade mais forte que precisa ser trabalhada, né? E como foi nos grupos que você trabalhou? Você conseguia perceber esses processos de especialização dos médios? Uma pergunta interessante, porque, olha, vamos lá. No desenvolvimento mediúnico, o curso de desenvolvimento mediúnico, o que precisa acontecer e nem sempre acontece? Você precisa ter um espaço para que você explore vários tipos de mediunidade. Tá? Então, às vezes é comum no desenvolvimento mediúnico pôr todo mundo lá para psicofonia, né? E aí, às vezes, o médium não tem essa mediunidade. De repente, ele tem outra mediunidade. Ele tem a psicografia, mas aí o grupo fica num círculo e não tem a mesa. Coisas básicas assim, né? Então, o desenvolvimento mediúnico, ele tem que ter o espaço para que você trabalhe todos os tipos de mediunidade possíveis, tá? E aí, o médium, ele vai se identificando mais com uma, ou com outra, com duas ou com três, né? E aí, o que a gente tem que trabalhar? Como é que a gente vai trabalhar isso, né? A gente vai trabalhando com o médium para que ele busque trabalhar melhor e mais com aquela mediunidade que ele tiver mais afinidade, né? Então, você fala, olha, dentro das suas percepções, o que foi mais fácil, aonde você se identificou melhor? Eu acho que escrever, né? Então, você pode, durante a prática mediúnica, explorar mais essa questão da escrita. E aí ele vai se especializando ali, né? Porque o que acontece é que às vezes o médium fala, mas eu também escuto. Então você vai escrever 5 minutos e vai escutar 5 minutos. Então você vai diluindo muito a percepção do médium, e aí é o que o Hermínio fala. Você acaba não sendo bom, assim, né? Não trabalhando bem nenhuma mediunidade, né? Então, nos grupos, o que eu faço quando eu trabalho com grupo de desenvolvimento mediúnico? Eu tento propiciar todos os tipos de percepções possíveis, tá? E aí, quando o médium ele apresenta aquele tipo de mediunidade, uma coisa que eu costumo fazer em desenvolvimento é ter, em algumas oportunidades, aquela coisa de chamar o médium individualmente e fazer uma avaliação. Como é que está o trabalho? Como é que você está se sentindo? Como é que estão as suas percepções? O que tem te trazido mais tranquilidade? O que você consegue? O que é mais difícil? Eu não gosto quando me colocam para doutrinar, porque dizem que eu tenho intuição, mas me confunde. Não, eu gosto de escrever mais. Eu queria tentar pintar. Então, você vai trabalhando isso com o médium e vai orientando, né? Olha, mas é importante que você tente, identificando uma mediunidade que para você faça mais sentido, explorar mais para que você possa avançar com essa mediunidade e ter as outras como suporte, né? Que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. É igual quando a gente fala do estudo da doutrina espírita. Tem pessoas, no seu caso, por exemplo, né, que não tem nenhuma percepção espiritual ostensiva, mas tem intuição. E aí você fala assim, eu gosto de estudar sobre mediunidade, sobre reencarnação, sobre leis morais, sobre a história do espiritismo. Aí eu vou te dizer assim, olha, Felipe, por que você não foca em um ponto que você veja mais sentido para você, de repente fazer palestras, para você investigar mais sobre o assunto? Eu gosto de mediunidade, então vai ali, né? Se o Hernani Guimarães Andrade tivesse estudado muito mediunidade, ele não tinha chegado às pesquisas de reencarnação que ele fez. Se o Hermínio Corrêa de Miranda tivesse estudado muito a história do cristianismo primitivo,
ele não tinha feito o trabalho que ele fez sobre mediunidade. Então, em todos os campos na doutrina espírita, a gente tem que buscar um ponto, né, um ponto central ali, o que chama mais atenção, e explorar ele. É isso que eu faço nos grupos mediúnicos. Fico muito atento àquilo que o médium tem para apresentar e vou estimulando para que ele trabalhe aquele ponto. E também, Luciano, o aspecto da gente não querer fortalecer aquela imagem de que tal mediunidade é melhor do que a outra, né? Né? Que todas elas têm o seu papel importantíssimo, né? Nesse trabalho, nesse intercâmbio, né? Porque assim, na verdade, as casas espíritas, elas, quando a gente fala de mediunidade, o foco é muito em cima da psicofonia, né? E às vezes a psicografia. Por que o foco é muito na psicografia? Porque na psicofonia, na fala, né? Porque de repente é o que o grupo, que a casa consegue trabalhar melhor. Mas isso não impede que o grupo explore outras mediunidades e trabalhe isso nas reuniões mediúnicas também, né? A vidência, por exemplo, não para validar, como eu te falei ali atrás, como dar prova de que o fenômeno acontece, mas para ajudar no entendimento do contexto, né? Eu faço muito isso. Às vezes eu tenho uma evidência, acontece naturalmente na reunião mediúnica, e eu fico muito, às vezes, atento, quando eu não estou ali na psicofonia e vem uma evidência, ao que acontece no trabalho, e é o médium lá de psicofonia, o outro diz inseguro. Eu vi um espírito, mas eu não sei como é que era, tal. E aí eu venho contribuindo. Não, era isso mesmo, o espírito estava em tais condições, então você foi muito tranquilo para conseguir ajudar o espírito, o esclarecedor ajudou, porque tudo que ele disse, a espiritualidade exatamente estava mostrando aquilo, ele conseguiu perceber pela intuição, então as coisas vão... É um quebra-cabeça que vai se montando, né? Uhum. O Eduardo Lima deixou aqui uma pergunta, né? Que livros você sugere para serem estudados nos cursos de educação mediúnica? Quais são as sugestões aí? É uma pergunta muito difícil. Muito difícil. Eu, particularmente, sugiro o livro dos médiuns como base, né? Por que eu digo que é uma pergunta difícil? Porque quando você pega o Coen, que é do Paraná, não sei se vocês conhecem aí, mas o Coen espalhou no Paraná e em São Paulo e alguns estados. O Coen passou por revisões que foram, infelizmente, com todo respeito ao Centro Espírita Luz Eterna de Curitiba, eles transformaram o Coen num resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do livro dos médiuns, né? O Mediunidade, Estudo e Prática da Federação Espírita Brasileira também perde-se muito da essência. Então, e eu uso o MEP, o livro da FEB. Porém, você nunca pode perder a referência do livro dos médiuns. Então, eu recomendo o livro dos médiuns, em primeiríssimo lugar. Agora, se vai se usar algum outro livro, uma apostila, que você sempre traga para quem está estudando a mediunidade, para o médium que está em desenvolvimento, a referência do livro dos médiuns e do livro dos espíritos. Esse é o único caminho que eu vejo. Sem dúvida, para a gente. Por maior que seja a obra, mais complexo que seja o livro dos médiuns, é amplo, não adianta, gente. Não dá para você ler Machado de Assis com uma apostila sobre Machado de Assis, com resumo das obras do... Buscando o resumo na internet, né? Não dá para você estudar a Divina Comédia através de uma apostila de 20 páginas. Exato. Não dá. Então você tem que ir na fonte. Você tem que ir na fonte. A Eulália está perguntando aqui se você já acompanhou o desenvolvimento de alguém que faz desdobramento, né? Dizendo que ela tem dúvidas sobre esse processo de desdobramento, né?
Eulália, eu também tenho dúvidas. Porque, assim, ó, o desdobramento, ele é um processo que ele tem que ser muito bem direcionado e você tem que ajudar o médium a focar para que ele consiga auxiliar o plano espiritual, o trabalho a que se é proposto. Né? Pouquíssimas vezes eu vi grupos médiuns de desdobramento fazer um trabalho a sério, né? Porque às vezes o médium de desdobramento ele quer ir para onde o vento sopra, né? E eu chamo muita atenção de médiuns assim. A reunião mediúnica, acaba a reunião, você faz a avaliação e o médium fala assim: ah, eu tava no umbral, eu tava no cemitério. Eu falo, você está fazendo o que no cemitério? Se a reunião é aqui, né? Você não trouxe nada de lá para ser atendido aqui. Ah, eu estava no nosso lar, mas a reunião é aqui. Então, você tem que ter um foco quando você fala de desdobramento, né? Então, tem que ter um direcionamento, e é isso que quando eu acompanho, é isso que eu trabalho. Você pode fazer um trabalho guiado, né? Se eu não estiver enganado, o Hermínio... não foi o Hermínio que fez isso, não. Foi o Lamartine Palhano Júnior. Não sei se você leu, se os nossos participantes aí leem o Lamartine Palhano Júnior. Então, o que ele faz? Ele faz assim, ó, Luciano vai desdobrar. Então, Luciano, você vai desdobrar, você vai sair do corpo, né? E você vai lá no Felipe e você vai passar uma mensagem que você sabe, só você sabe, enquanto você vai passar e ele vai receber. Né? E aí acontece. E aí o Felipe, ele psicografa. E aí o que vai acontecer? Não, Luciano, você vai desdobrar e você vai conosco em tal região trazer para cá, auxiliar, trazer espíritos suicidas. Então tem que ter esse direcionamento. Tá? Se o médium fecha o olho agora, ronca, volta, diz que estava na colônia não sei qual, eu não sei. Né? Então, eu não sei o que é desdobramento, daí eu não sei o que disso foi um cochilo, porque pode ser. Né? Tem que ter um direcionamento. É interessante dessa questão do desdobramento, porque tem esse desdobramento pleno, né, em que você vai realmente para outro ambiente, seja na Terra ou no plano espiritual, né? Mas tem o aspecto do desdobramento como sendo aquele afrouxamento inicial que o próprio Hermínio coloca como sendo a base de todas as outras manifestações mediúnicas, né? Sim. Aquela capacidade do médium de facilitar esse acoplamento, né? Talvez seria só interessante esclarecer essas etapas, né, desse desdobramento, né? Eu disse aí do desdobramento total, mas tem esse semi-desdobramento, né, que é esse descolamento do perispírito do corpo físico, né? E aí ele amplia a sua percepção espiritual, né? Isso é mais fácil de se trabalhar, porque aí você vai, junto com o médium, explorar o ambiente psíquico e espiritual que ele está percebendo ali, né? E, na verdade, na maioria dos casos, o médium, antes, quando a gente fala do transe mediúnico, uma etapa do transe mediúnico é esse semi-desdobramento, que pode acontecer, por exemplo, na câmara de passe, que é aquele sintoma que o Jacob Mello chama de efeito balão, né? Que o médium sente a mão leve, como se ela... E aí, às vezes, até sobe, né? O médium, a pessoa que está tomando passe, ela deixa até a mão solta e ela vai subindo, né? O que isso quer dizer? O médium que ele está começando a ter um descolamento ali do corpo perispiritual, do físico, ele começa a se desdobrar e amplia as suas percepções
mediúnicas. O nosso amigo Olivar, ele fala daqui, você fez algumas considerações sobre esse trabalho de resgate, de dobramento, e pergunta se você tem alguma observação relacionada à apometria. Se você conhece, se usa, se trabalhou já com isso. Conheço a apometria, não sou adepto à apometria, porque eu entendo que quando a gente vai estudar Kardec e as obras ali periféricas à base da doutrina espírita, a gente vai entender que desdobramento ele sempre existiu, né, enquanto mediunidade. Então, o que você vai fazer na reunião mediúnica é fazer um bom uso dessa mediunidade com o médium. Agora, a apometria em específico é uma técnica que foi criada, um recurso que foi criado, né? Independente do método e do processo, o desdobramento ele vai acontecer. Pode acontecer o resgate de espíritos em regiões inferiores, né, em regiões de sofrimento, independente de eu chamar de apometria, porque a apometria tem algumas técnicas, tem os pulsos, aquelas coisas todas, né? Então, não tem como a gente fugir do básico, né? Que ele sempre vai acontecer. Uhum. E aí eu entendo que, em se tratando de tratamento espiritual, né, quando eu tenho uma pessoa necessitada, com merecimento e condições de ser auxiliada, e a espiritualidade em condições de auxiliar, e um grupo disposto a ajudar, o processo vai acontecer, né? Ele vai acontecer com uma prece, ele vai ser o suficiente. Qualquer recurso a mais é coisa nossa. Vamos avançar aqui em outra pergunta que nos foi enviada anteriormente. Depois a gente volta para as perguntas do público. Ainda sobre a abordagem do Hermínio, só para explicar para as pessoas por que a gente está falando tanto de Hermínio, é porque o nosso grupo de estudo sobre mediunidade, a gente recentemente concluiu o estudo desse livro, do Diversidade dos Carismas, que foi um estudo muito rico para a gente, né? E alguns conceitos ficaram muito latentes desse estudo, né? E uma das abordagens do Hermínio é que o correto seria nós nos referirmos ao desenvolvimento do médium e não o desenvolvimento da mediunidade. Que, na verdade, a mediunidade seria uma ferramenta que todos nós trazemos, mas que, a partir da nossa evolução, né, como indivíduos, nós poderíamos usar melhor essa ferramenta. Como é que você entende essa abordagem, Luciano? Muito interessante essa visão do Hermínio, que é coerente com o pensamento de Kardec, porque, na verdade, o que nós estamos desenvolvendo, né, no processo de mediunidade, nós estamos desenvolvendo o médium. E eu entendo que o fenômeno mediúnico ele é um reflexo do próprio desenvolvimento do médium. É reflexo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ler André Luiz, não precisa nem ler André Luiz, mas também, quando a gente vai ler Kardec, ele vai falar assim, que quanto mais o médium estudar, quanto mais ele for disciplinado, quanto mais, né, ele fizer o esforço dele, ele vai ser o melhor instrumento para a espiritualidade, para os espíritos. Então, quer dizer, eu não posso colocar o médium lá no seu desenvolvimento e achar que ele tem que psicografar, porque um dia ele escreveu uma frase. Não, você é um médium de psicografia. Você vai psicografar. Né? E ele tem que sempre fazer aquilo. Tem que ser aquela mediunidade. Na verdade, o médium é que está em desenvolvimento. A mediunidade ela vai refletir o desenvolvimento do médium. Então, por exemplo, eu conheci uma médium, um grupo, que ela era emocionalmente desajustada, extremamente pessimista e um perfil de comportamento agressivo. Resultado: comunicação do espírito, às vezes dizia que era o Dr. Bezerra de Menezes, mas não vem nem ao caso.
Espírito superior é o mentor da casa. O espírito superior da casa, o espírito mentor da casa, sabe como que era a comunicação dele? Agressiva. Gente, o doutor Bezerra está nervoso. O que fizeram para ele? Entende? Então, a gente via a irmã Rosália estressada, né? Então, o espírito vinha, trazia um nome que parecia ser de um espírito dócil, mas a mensagem era pancada, né? Porque o médium era assim. Então, a mediunidade ela vai se aprimorar conforme o espírito está se aprimorando, né? Porque aí ele é o tonalizador ali, ele é o ponto de equilíbrio na manifestação. Os espíritos vão utilizar a ferramenta que tiver, né? Se a ferramenta for ruim, se o médium for ruim, e só tiver aquele médium, eles vão tentar fazer a limonada com limão ruim, né? O melhor possível com aquela ferramenta, né? Exatamente. Mas eu concordo com esse pensamento. A preocupação ela tem que ser com o desenvolvimento do médium, né? Do seu equilíbrio, do cuidado ao levantar-se, dos seus hábitos, da sua disciplina. Por isso que a Emmanuel falou para o Chico, disciplina, disciplina, disciplina. O Emmanuel não falou para o Chico que para eles trabalharem, o Chico ia treinar psicografia. Chico, você vai ler um livro, decorar e escrever, para você ver se a sua memória vai estar boa. Chico, você vai escrever de olho fechado. Você vai escrever com as duas mãos, você vai escrever com o pé. Não. Não foi isso que o Emmanuel fez. O Emmanuel pediu disciplina. Disciplina moral, disciplina na doutrina, disciplina no trabalho profissional. Isso que o Emmanuel exigiu do Chico, ele teve que seguir. A Natália está perguntando se o exercício e o treino possibilitam ao médium acessar outros tipos de mediunidade que normalmente ele não teria, né? Olha, isso é muito subjetivo, né? Porque eu posso, por exemplo, treinar eu já testei a pintura e é um desastre. Por mais que eu treine e exercite, não é para mim. Porque eu não tenho vínculo reencarnatório. Geralmente o médium de pintura ele tem um vínculo reencarnatório com a arte, né? O médium que, como o Divaldo, o médium inspirado para palestras, ele tem algum vínculo, ele tem com a literatura, com o estudo, com a pesquisa, para que ele consiga desenvolver isso. Então, eu posso até treinar a psicografia e exercer a psicografia, né? Tentar, mas se não for um conteúdo meu, eu posso gastar uma energia muito grande para ter um resultado muito básico, que não é para de repente, para esse momento, né? A Enon Rosene pergunta quais são as maiores responsabilidades do médium. Grande abraço, Enon Rose, é uma amiga, uma grande amiga. As responsabilidades do médium são as responsabilidades do cristão, né? E do espírita. A gente vai lembrar do homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e aí a gente vai sempre lembrar que mediunidade é uma oportunidade de iluminação e de progresso. Então, sempre que a gente for pensar em mediunidade, a gente vai pensar que a gente é acompanhado por espíritos que estão do nosso lado por semanas para serem atendidos numa reunião mediúnica, né, por exemplo. Então, aquilo que eu faço durante o dia é um Big Brother para os espíritos. Eles estão me acompanhando. Então, eu, enquanto médium, independente, eu como ser humano, né, como indivíduo no planeta, tenho que ter um cuidado muito grande, uma responsabilidade muito grande com o princípio do Evangelho, né? Do Evangelho. Eu preciso, como responsabilidade, cuidar dos aspectos morais, né? Eu vou errar, mas eu tenho que me corrigir sempre. Eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu sou um espelho para os próprios espíritos. Como é que eu recebo espíritos doentes, com sofrimentos, e eu não me cuido? Eu não cuido da minha saúde, eu não cuido da minha alimentação, eu não cuido dos meus sentimentos, né?
Então, é mesmo que você passar por um nutricionista obeso, né? Você fala, meu, será que vale a pena? Por melhor que o profissional seja, né? Então, será que eu vou ter confiança em ser atendido por um médico que eu sei que ele é um usuário de drogas, que ele é um alcoólatra extremo e que, de repente, falta lucidez? Como que ele vai fazer uma neurocirurgia? Né? Então, como que o Espírito está nos vendo? Né? Como é que eu vou... o Espírito tem ódio e ele vai se comunicar através de um médium que tem ódio. Muito ódio no coração. Então, eu tenho que sempre lembrar que eu sou uma referência, né? Eu sou um ponto de luz nas trevas do sofrimento. O Wilton, que é nosso presidente lá do grupo, faz um comentário aqui: a mediunidade independe da moral. A presença da mediunidade é natural do ser humano, né? Sim, Resta orgânico. a gente usar bem essa ferramenta, não é isso? Exato. A mediunidade independe da moral, mas o seu reflexo, o seu impacto depende. Né? Então, e aí nós temos exemplos, não vale nem a pena citar, mas nós temos exemplos de médiuns que, pelas condições morais, colocaram a sua mediunidade e o seu trabalho à ruína. Né? A mediunidade vai se manifestar, ela vai aparecer no médium com seus vícios, com suas perturbações, com seus problemas todos, né? Porém, tudo isso vai impactar no trabalho que ele desempenha. E aí ele complementou aqui com a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala do que é o bom médium, né? Que o bom médium é aquele que tem facilidade, não é aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e é por eles assistidos, né? Exatamente, exatamente. Exatamente isso. E aí, Luciano, a gente já vai passando aqui de 1 hora de conversa, a conversa é muito boa, a gente perde um pouco a questão do tempo, mas uma última pergunta que nos mandaram previamente é: qual a missão do médium perante a justiça divina? O médium, ele recebe essa faculdade com alguma missão? Qual é o objetivo de nós trazermos essa faculdade conosco, né? Olha, eu costumo dizer que todos nós somos missionários de pequenas causas. Pequenas quando a gente compara a grandes médiums, a grandes trabalhadores. Né? Então, nós viemos com a mediunidade, com o compromisso de colaborar, né, com a manifestação da paz e do amor na Terra, né, contribuindo com a espiritualidade. Então, a missão, se a gente pode chamar de missão a mediunidade, ela tem, do médium, o médium ele tem a missão de cooperar com a espiritualidade para que a regeneração se manifeste, né, para que ela aconteça. Por acréscimo de misericórdia, Deus e a espiritualidade nos permitem ser médiums. Né? Então, quer dizer, isso não é um louro, não é uma coisa assim, né? É uma oportunidade. E nessa pequena missão, se a gente chamar de missão, nessa pequena missão, nós temos o papel aí de contribuir, de agregar, de auxiliar. Né? Essa é a minha visão. E muitas vezes o médium é o mais necessitado dessa atividade, não é isso? Sim. Eu digo sempre que a reunião mediúnica é um espelho. Né? Porque através da reunião mediúnica, através da manifestação do Espírito, nós estamos nos vendo. Olha, o Kardec diz no livro dos Médiuns que a comunicação mediúnica ela acontece por sintonia e afinidade. E é uma sintonia de vivências, de experiências, de sentimentos, de paixões também. Eu acredito muito nisso. O médium, nos seus 3, 5, às vezes 10 primeiros anos de desenvolvimento da mediunidade, e a gente não pensa que acabou de
o COEM, o curso de mediunidade, está pronto, você é médium. Né? Então, nos primeiros anos, quais são os espíritos que a gente transmite as comunicações? São espíritos familiares. São espíritos que nós temos sintonia. Né? E por conta do nosso histórico, sempre vai aparecer um espírito ali, numa reunião, que ele é um pouco de nós. É um espírito próximo da gente. E ele nos faz um favor de tirar da gente também, quando passa um pouquinho do animismo, ele tira também um pouquinho ali da nossa raiva, da nossa angústia, passa na manifestação. Então, olha como a justiça divina, ela coopera com todos nós. Porque eu ajudo o espírito, nós estamos auxiliando a espiritualidade e estamos também nos ajudando. Como você disse que o médium é o maior necessitado, eu entendo também que a mediunidade ela acaba sendo uma terapêutica para o médium. É uma terapêutica para que ele se conheça e para que ele dome e trabalhe as suas más tendências, enxergando aquilo que os espíritos estão lhe trazendo. E, Luciano, o que é que tu diria para aquelas pessoas que têm essas sensações, né, essas percepções, e muitas vezes por medo não buscam um apoio num grupo espírita, em amigos que conhecem mais a doutrina? O que é que você diria para essas pessoas que, por receio, não aprofundam esse conhecimento de si mesmo, né? Uhum. Acho que eu tive uma intuição aqui, porque eu nunca pensei nisso, estou pensando agora, mas é mais difícil você lutar num quarto escuro do que com as luzes acesas. Né? Então, a mediunidade, para quem está começando e quem tem esses sinais, e às vezes são perturbadores, está no escuro. Está no escuro do quê? Do conhecimento. Falta entender o que é isso, por quê e como é que funciona. Então, trabalhar a mediunidade, lidar com a mediunidade longe da casa espírita, longe de um estudo sério e organizado, é uma briga no escuro. Né? Você não sabe como que você vai enfrentar. Então, a orientação é busque a casa espírita, uma casa espírita séria, um grupo de desenvolvimento mediúnico, né, que possa amparar essa pessoa que está chegando, para que ela consiga entender o que está acontecendo, para que ela possa travar esse duelo inicial, porque no início é muito difícil, mas às claras. Né? Porque eu falo muito isso com o grupo de desenvolvimento mediúnico. Olha, você está vendo o espírito todo dia? Não deve. Né? Ah, mas o espírito vem ver, faz que não viu. Né? Ah, mas o espírito veio falar comigo na hora que eu estava dirigindo o carro, falando para jogar o carro do outro lado. Não, fala isso para te encher a cabeça. Não valoriza isso, não. Ah, mas ele disse que vai acabar com a mãe. Fala nada, acabar com sua família. Você acha? Você acha que Deus permite isso? E aí você traz a situação para uma condição, sabe, bem tranquila. Né? Uhum. Ah, o Espírito falou que vai me matar. Você acha que vai te matar? O Espírito vai te matar? Quando eu falo, você ri dele, vai para ele embora. Né? E você trata isso com leveza, e a pessoa, aconteceu isso muito comigo, a pessoa fica me olhando assim, né? Uma vez um casal me procurou também com uma perturbação assim de espírito e tal, durante o dia, não sei o quê. Aí, jovens, falaram assim para mim, o que a gente faz? Eu falei assim, sabe o que vocês vão fazer? Ela falou, o quê? Desencana. Eles olharam para mim assim, desencana? Você está falando sério? Meu, vocês têm que fazer faculdade, vocês estão fazendo faculdade? Vamos estudar para a prova, né? Vamos estudar para a prova, vamos praticar atividade física, eles são jovens, vão procurar mocidade final de semana. Se tiver um grupo de desenvolvimento mediúnico, vocês procuram, mas desliga isso durante a semana, esquece essa questão de influência espiritual, foca nos estudos, que às vezes é isso que está deixando vocês perturbados. Abrir a cabeça demais e não focar no que precisa. Um pouco de um mês depois, eles voltaram e disseram, olha, realmente não tinha nada a ver. O espírito deve ter desistido.
E a gente sabe que eles estão a todo instante só buscando essa abertura, né? Sim, Buscando essa fragilização para poder realmente fazer a sua influenciação mais forte, né? Para a gente encerrar exatamente. aqui, Luciano, um comentário da Natália, ela falando que achou interessante quando você disse que se uma pessoa estuda, procure se aprofundar num tema, né? E que essa recomendação vale para todo mundo, né? Acreditando que não precisamos e nem temos condições de missões enormes, que pequenas tarefas para cada um faz mais sentido. E Sim, que o somatório é que vai fazer a grande diferença no final, não é isso? exatamente. Exatamente. Tem gente que é excelente na cozinha para fazer sopa para os necessitados. Então, deixa ela lá. Né? Tem gente que é bom para fazer palestra, deixa ele lá. Né? Agora, tem gente que quer fazer tudo. Então, cada um fazendo a sua parte, fazendo o seu papel, doando o seu melhor, com humildade. Eu sempre digo que às vezes tem gente que não se realizou na vida, quer se realizar na casa espírita. E aí é o imperador, é o chefe. O espiritismo não é nada disso. O espiritismo é o pouco que você puder fazer com qualidade, você vai ajudar muito. Então é isso. Né? Eu gosto de mediunidade, eu estudo mediunidade, eu falo de mediunidade. Trabalho com mediunidade, com grupos mediúnicos. É lógico, a gente às vezes faz as lives aí com vários temas para atender aí a todos. Mas cada um tem que ter um ponto aí de atenção. Eu gosto de trabalhar com a divulgação da doutrina. Já falaram assim para mim, nossa, Luciano, você seria um excelente evangelizador. Eu falo, de forma alguma. Eu sou sério, sisudo. Já tentei falar com criança e fica assustado comigo, né? Porque acha que eu vou brigar e não é. Então, cada um no seu lugar, né? Deixa a evangelização para as mães generosas, mulheres humildes, que a gente acha que não tem potencial, que a gente deixa lá fazendo outra coisa, servindo água. É bom servir água, mas se puder fazer algo mais, faça algo mais, né? As oportunidades são muitas, né? São Resta a muitas, gente abraçar essas oportunidades, é isso. exatamente. Meu irmão, te agradeço demais pela conversa de hoje, foi muito bacana. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei, quanto eu espero que as pessoas tenham gostado de casa, né? E se você quiser fazer alguma consideração final, alguma observação sobre o tema, algum ponto que a gente não abordou. Eu gosto de uma frase que eu não acho mais, que tinha muito em adesivo, antigamente, dos espíritas. A gente precisa voltar a colocar esse adesivo no carro, que era uma frase escrita assim: estudar Kardec é livrar-se de crendices e superstições. Eu acho que isso era de alguma casa espírita, algum grupo que fez isso em larga escala, e em São Paulo tinha muito isso. Essa é a frase. Vamos estudar Kardec, para a gente se livrar de crendices dentro, às vezes, da própria casa espírita e de superstições, né? E fazer aí a nossa parte com humildade, com bom humor, com alegria cristã. E aí a gente vai longe. Muito obrigado a todos. Beleza. E aí eu te peço para que tu faça a nossa prece de encerramento para a gente fechar a nossa atividade de hoje. Vamos, neste momento, elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Deus pela oportunidade da noite, do estudo e do aprendizado. Que a espiritualidade bendita nos acompanhe, esteja conosco durante o sono, durante os próximos dias, e que Jesus ilumine-nos a todos, fortalecendo a nossa alma e nos encorajando constantemente ao trabalho no bem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, meu irmão. Mais uma vez, te agradeço em nome da Casa de João Irmão Francisco pela tua disponibilidade, né? Já estou sabendo que você vai dar agora meio que uma suspendida nas atividades, né? Reduzir um pouco a frequência também, mas Isso. tão logo você retorne a disponibilidade, certamente a gente vai querer marcar novas oportunidades de conversa contigo, porque foi muito bacana. Eu acredito que todo mundo, pelo que estão comentando aqui, gostou também, e certamente novos convites lhe serão enviados, certamente. Eu vou estar sempre à disposição.
Bom, então, desejar uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.